vou fazer uma gravação completa aqui com as duas telas juntas aqui, tá bom? Além dessa Certo. gravação normal. Eu vou usar um outro capturador de tela aqui, tá bom? Tá. Pra garantir que vai estar gravado. É, então Beleza. vamos lá. É, ele diz assim, a primeira expressão incorreta porque ela é genérica. Tá bom, a gente vai tirar o última década. Aliás, acho que dá pra gente tentar entender que, que dá pra trabalhar detalhes aqui que ele propôs aqui no título. Não no título só, mas Sim, acho que dá pra gente aceitar o título que ele propôs. Aí a gente vai reformular a pergunta e os objetivos em cima disso, tá bom? certo. Então vamos lá. É, então eu já entendi essa leitura aqui que ele fez. Sugestão: a transformação digital de um banco paulista. Um estudo de caso das vantagens competitivas estratégicas. Beleza. Então a gente está entendendo que a gente vai fazer como análise a transformação digital foi uma vantagem competitiva de um banco, tá bom? Sim, Então a gente vai acabar respondendo esse problema aqui, que a transformação digital foi uma das consequências das estratégias para criar vantagem competitiva, tá bom? Então certo. a gente pode aceitar esse título que ele propôs aqui. Aí a gente vai Beleza. ter que mudar. Oi, pode falar. Deixa eu anotar aqui então. É, alterar o Título, título. conforme sugestão do professor, tá bom? Certo. Beleza. Aí vamos para o segundo ponto. Lembrando que objetivos e problemas a gente vai colocar exatamente como está aqui, tá bom? Tá. Aí a gente vai ignorar quando tiver década, 10 anos. A gente vai ignorar conforme ele está perguntando aqui. Tem certeza que pode ser dos últimos 10 anos e tal? A gente vai tirar isso do nosso trabalho, tá bom? Não Ele precisa disse ter assim, isso. ele disse assim que poderia até a gente manter os 10 anos. Aí ele falou, teria que ser de 2011 para cá. Aí a Então, gente chegaria, por exemplo, né, na entrevista e falaria, ó, a gente analisaria tudo de 2011 para cá e aí a gente ia entrar nesses detalhes, né, sobre, por exemplo, os dados que eles fornecerem de número de funcionários, esse tipo de coisa. E na entrevista também, tipo, ó, em 2011, 2012 e tal, como foi esse período, não sei o quê. Não sei se a gente vai conseguir uma pessoa que trabalhou lá 10 anos, acho que sim, mas ele disse que até poderia ser, mas que talvez esse na última década, do título não ficou legal. Isso que ele quis dizer, eu acho. eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu concordo, tudo bem. Tá certo. Isso aí pra gente é o menos problemático, Breno. Tá. Com relação a agradecimentos, eu acho que ele tem razão. Quando a gente faz com esse pequeno, a gente está falando em dedicatória, epígrafe. E aí esse agradeço a Deus, agradeço aos pais, não é nesse formato, é no outro formato de texto Hum, linear. Por isso que ele está falando nessa página de agradecimentos, essas coisas aí é fácil de resolver. então, troca dedicatórias. Aqui aí sim, dá uma olhada lá na página de dedicatória, que aí sim é nesse formato. Aí os Tá, tá. agradecimentos também é, nesse, é isso, mas agradeço ao professor, ao cachorrinho que ficou do meu lado, mas isso é muito mais em outro formato, é no formato textual, parágrafo por parágrafo, o agradecimento, tá? Ele tem razão, é Entendi. questão de olhar o guia lá. Certo. E esse do epígrafe está na página seguinte, do Aldo Novak, isso é um epígrafe. O resumo. Tudo bem, eu entendo que ele sugeriu algumas mudanças no resumo, a gente não vai fazer isso agora, a gente vai fazer depois.
porque um bom resumo ele tem que conter outras coisas depois de finalizado, tá bom? E não precisa Certo. mexer no Então, epígrafe nem no abstract agora. Deixa do jeito que tá. por enquanto, deixa assim, tá? Isso. A lista de tabela a gente ainda vai fazer. Sumário a gente pode deixar por Certo, enquanto assim, tá? Vamos para a introdução. certo. Proponho que a introdução seja um texto que contenha de forma clara e objetiva esses elementos. Então, o que ele está falando é que não há necessidade de dividir. Então, a gente vai deixar para tira essas divisões ou deixa oculto. Seleciona o parágrafo e deixa oculto para a gente para a gente ir guiando a escrita, entendeu? Então, o subtítulo, você diz. O Deixar. subtítulo, deixe oculto, só oculto. Como, como eu faço isso? Eu seleciono. Seleciona o Hum, parágrafo, vai lá em formatar, em fonte, aí lá deixa tem eu uma caixinha do fonte que é oculto. Aí você clica em oculto, tá? formatar, né? E. No fonte, na caixinha de fontes tem umas três setinhas assim. Deixa eu abrir o Word para você ver e te Ah, mostrar. tá. Eu tô pelo. Eu tô pelo Celular. Google. Ah, o Google. Não, pelo documento. No Google você não vai conseguir. Não sei se no Google tem. Deixa eu ver aqui no meu Word. Talvez eu consiga aqui. Eu vou fazer um teste. No Word tem Então, fonte, aí tem do lado da palavra fonte tem três setinhas assim. Aí tem uma caixinha que aparece que é das fontes, que é do tamanho da fonte, que é tipo de letra, cor. Uma caixinha escrito oculto. É isso aí. Ó, deixa eu tô vendo. compartilhar para ver se você enxerga isso que eu vou fazer agora aqui, ó, no Word, Ah, tá? Pera aí que eu já ah, Word, ó. Você tá vendo o Word aí? sim, tô vendo. Tá vendo? Aí tem aqui, ó, em fonte. Isso. Deixa eu Eu aumentar. abri essa caixinha. Eu aumentei, mas acho que não aumentou para você. Ficou igual. Mas tudo bem, eu enxergo. É aqui, ó. Ó, oculto, ó. Ah, tá. Tá? Achei. Tá bom? Ah, e depois, por exemplo, para desocultar isso, para mostrar de novo, como eu faria? Seleciona e tira o ocultar. É a mesma Então, peraí. pra gente vai ficar visível no texto. Na hora de imprimir para o professor, de mandar em PDF, não vai aparecer o título, Entendi. tá? Entendi. Tá, beleza. Tá. Na justificativa, ele está falando palavras em vermelho não tem rigor metodológico. Tá bom. A gente vai tirar esse última década. Quais são É, suas isso é mudanças? observado. Ponto. É. É, Entender ao invés de entender o setor bancário, a gente vai falar assim, entender a transformação digital, é, conforme o título que ele deu. A transformação digital. Deixa eu voltar lá. A gente quer entender, não é o setor bancário, ele tem razão, a gente quer entender a, a transformação digital é, seria a transformação digital. Cadê? Putz, eu e as não anotei. estratégias com foco na vantagem competitiva de um banco paulista. É isso que a gente quer fazer. Entendi. Entendeu? Então, Isso vai ser esperado mesmo. então, quando tiver alguma coisa de setor bancário, a gente vai ter que Vai apontar para tudo isso que a gente está colocando no título. Então a gente vai sempre focar o, o que ele está falando, tá? ser. Sim, E a gente pode até deixar a parte de automação que está no trabalho para a gente não perder.
Eu diria assim, que a gente vai linkar automação com transformação digital. Ah, que é uma coisa mais, sim, É, mais ampla e isso. Então, se a é gente realmente colocou, falo isso. segundo o dicionário, disse automação é não sei o que, a gente vai falar. Essa automação fez com que as empresas buscassem transformações digitais. Transformação digital nada mais é do que a aplicação desse sistema de operações, de máquinas e tal, tornando Sim, os processos mais ágeis, sabe? A gente vai fazer esses links assim. coisa desse tipo, sim, Exato, beleza. tá? É, Deixa eu então, deixar de na continuar. introdução, por exemplo, a gente já teria que mudar esse foco, né? Eu entendi. É, isso, tá? Beleza. É, então a gente vai por aí, por essa parte mais, ah, digamos assim, né? Não vamos perder o que fizemos, pelo contrário, não se Vamos perde. aproveitar, vamos se aproveitar o que a gente já teve. Isso, exatamente. Tá bom? Então, de novo, não tem que entrar no desespero por isso aqui, tá? Então Beleza. a gente vai focar mais nisso aqui. Uma coisa que ele está apontando aqui é a revisão teórica. Ó, ele está falando em internacionalização dos bancos brasileiros. Então, eu não sei se é o nosso foco também, na internacionalização de bancos brasileiros, entendeu? Então, professor, essa parte eu que fiz, eu lembro que eu coloquei isso para colocar um destaque no papel dos bancos estrangeiros que vieram aqui para o Brasil. Entendi, Então, tipo o e, Santander. isso, e que eles, o Santander é um exemplo, e que eles ajudaram a trazer tecnologia também para a gente. Talvez eu poderia mudar a forma de apresentar isso, mas eu acho Talvez. que é importante, entendeu? Tá bom. Tudo bem. Outra coisa que a gente pode fazer é com relação a essa parte dos títulos que eu falei, né, que é o problema. Então, ao invés de colocar problema de pesquisa, a gente vai falar assim. Então, sei lá, dessa contextualização apresentada, o problema de pesquisa ser, o problema de pesquisa é dois pontos. Quais foram as consequências da automação no ambiente de trabalho? Se bem que não é mais essa pergunta. Eu acho que a pergunta É, tem que ver com o tema. Qual é a transformação digital? É, qual foi a transformação digital de um banco paulista para poder criar vantagem competitiva, entendeu? Como estratégia. então, qual foi a transformação digital de um banco paulista para. Eu falei por alto, pensando assim de forma alta, mas vamos lá de novo, ó. Vamos aqui Sim, no título que ele falou, eu né? tive. Vamos lá. Como a gente colocou o título? Transformação digital. Cadê? Ele tinha colocado aqui, no canto. Eu me lembro de ter Não, visto. acho que passou. Acho que passou. Passou é lá Quer mesmo? ver? É lá mesmo, acho que. Aqui, ó. Logo no comecinho, ó, no primeiro parágrafo que ele escreveu, ó, sugestão de título específico. A transformação. É no primeiro, Ah, tá professor. aqui. Tá aqui. Isso. Então, qual a transformação digital em um banco paulista para Para, obter, para obter vantagens competitivas estratégicas? para obter vantagens competitivas estratégicas. Isso, né? É. Tá, é bom Ou, você falar ou em qual ou qual como, né? foi a ideia. Como a transformação digital de um banco paulista
contribuiu para qual a como a transformação digital contribuiu para um banco paulista obter vantagens competitivas estratégicas? Essa é a pergunta. Pode ser assim, né? O como obteve. Como é que ela fez isso? Por isso, Então, como. Então, de novo, desculpa. vou de É, novo. Como a sim, transformação digital, sim. como a transformação digital contribuiu Com em o vantagens competitivas estratégicas para um banco para um banco paulista? estratégicas para um ponto onde Se bem que a gente não tá. precisa Eu colocar o acho que Banco assim, Paulista na pergunta também, tá? poderia ser Mas só um banco? nem banco, a gente pode ser assim, como a transformação digital contribuiu é, para obter vantagens competitivas estratégicas. Tá. Entendi. Aí, no objetivo geral, aí coloca que vai ser feito um estudo de caso que o objetivo é analisar, identificar como a transformação digital contribuiu para as vantagens competitivas estratégicas de um banco paulista. Ponto. Olha o que eu fiz. A pergunta eu tirei o ponto de interrogação e coloquei o analisar antes da pergunta. Não sei se você percebeu, ficou a mesma coisa. Só que eu coloquei o analisar e tirei o ponto de interrogação e coloquei ponto final. Esse é o objetivo geral. Entendi. Então, no geral, é, seria basicamente a mesma coisa da que você tinha falado antes, né? Como a transformação E isso, digital contribui. Sim, colocando o entendi. analisar antes. Analisar ou identificar, né? Isso, talvez seja o identificar seja melhor. Tá. Aí a gente vê depois como fica melhor, Eu mas acho que o eu identificar é sim, mais fácil. é porque Identificar, é mais direto, né? isso é. Analisar vai precisar que a gente aponte algumas análises. E eu não sei se a gente vai É, fazer essa análise. entendi. Então eu coloquei aqui identificar como a transformação digital. Tá. Aí, ambiente de trabalho, não sei se vai ser o primeiro título, mas talvez seja consequência. A gente vai ter que falar em vantagem competitiva como primeiro elemento. É aí onde eu Isso. preciso ajudar você a construir o capítulo vantagem competitiva, tá? Então, aí, professor, a gente teria que. Como é que é? Esse 2.1 a gente teria que reformular ou a gente teria Deixa esse que. de lado, esse talvez vai Hum, virar 2.3, não sei ainda, tá? mas a gente vai aproveitar, certo? Sim, vamos deixar aqui, porque a gente vai aproveitar. Ele não fez nenhum apontamento no referencial teórico, a gente vai É, aproveitar. ele não falou mesmo. Tanto é que logo em seguida, aí ó, ele marcou em vermelho um negócio Eu entendi que que. ele quer que exclua. Então, eu perguntei, né, ontem para ele sobre isso. Ele disse assim que a gente poderia aproveitar essa parte, que aí foi quando eu fiz, eu que escrevi Sim. esse texto, eu fiz tipo um apanhado geral, né, dos últimos 50 anos que isso estava lá na introdução, que sobre, né, a transformação digital no setor bancário, né, na automação, no caso. E ele disse assim que a gente poderia sim utilizar isso, só que aqui tem um
que 3 páginas, se não me engano. Deu uma coisa bem extensa. Não, 2. Seria uma e meia, 2. Ele disse que a gente poderia deixar isso mais sucinto, tipo em 3 Tá. parágrafos. Tudo Isso. bem. Vamos deixar do jeito que tá, por enquanto. Isso aqui a gente não vai mexer. Porque Certo. se é formato de monografia, não tem limitação de páginas. É Tá, claro então, que pode. Depois que a gente começar a pensar nas perguntas do que a gente vai fazer, aí a sim. gente vai ver o que realmente a gente aproveita e o que a gente não aproveita. Tá Tá, bom? então por enquanto eu vou deixar esse, tá? Por enquanto vamos deixar e vamos criar um novo capítulo, que é a tal da vantagem competitiva. Certo. Anotei aqui, então, criar um novo capítulo. 2 pontos, vantagem competitiva. Ou Que aí, estratégia competitiva também, sabe? certo. Ó, eu Que vou aí pegar você livros. me passa alguns artigos, livros, certo? Por enquanto eu vou pegar livro, mas a gente não vai poder usar livro, tá? Certo. A gente vai ter que ir atrás de tema, de artigos em cima desses temas. Talvez você consiga achar isso naqueles portais que eu tenho, menos Web of Science, tá bom? Tá, entendi. É, não sei se você está vendo a câmera. Se Sim, você consegue ver a câmera, né? Tá. Ó, é só para a gente, de repente, tentar entender que esse é o caminho. Se você fizer essas pesquisas, pessoas que escreveram dos últimos 5 anos, é isso que a gente tem que pensar, tá bom? certo. Sobre, sobre esses caras, aí é o caminho que a gente está indo. O primeiro, Beleza. vantagem competitiva, é esse cara Do aqui, ó, Porter. do Porter. Esse é famoso. É. E aí a gente tem que. Não vai usar o Porter, tá? A gente vai buscar pessoas que escreveram sobre vantagem competitiva, dizendo, evoluindo o pensamento do Porter. É isso que eu Certo. tô tentando. Ele falou isso numa aula anterior, que tudo bem, podia citar Porter, mas que deveríamos ir além, sabe? Sim, Que era uma coisa que a gente podia explorar mais. tá bom. Vamos pro segundo. Olha o nome do autor. Também, Michael Porter. Edição, revista ampliada, competição. É, Beleza. tá bom? O Porter vai ser nosso guia aqui. Nesse capítulo. Aí o terceiro É, é esse tema, ó, estratégia competitiva. O autor, você não vai ver aqui, mas são três que eles alternam entre livros e artigos. certo. Robert. Hosson, Robert Hoskinson, com Hoskisson, mas o cara mais importante é esse aqui, ó, Michael A. Hitt, Hitt. O outro, que também é o segundo mais importante, é o R. Duane. Eu vou falar como se escreve, Ireland, mas é Tá. Ireland, É Ireland. Tipo Irlanda mesmo. tipo Irlanda, é. E, e aí é um caminho, é só um caminho para a gente apontar, entender que Tá. esses caras, desses caras a gente chega nos artigos mais recentes. Eu tenho algo Sim. escrito sobre, mas é uma coisa da tese do meu doutorado. Então eu não posso apresentar, quer dizer, eu posso apresentar, eu não posso dizer para vocês, sigam esse meu texto. Caminho. Exatamente desse É, jeito, hein? é, Entendi. deixa eu ver se eu mostro para você Tá, sem entender, problema. para você entender o que fazer, tá? Tá. Artigos não, projeto, texto, tá aqui.
Deixa eu compartilhar para você ver a tela. Você está vendo a tela do Sim, texto, a né? tela do computador, sim. Tá. Ó, deixa eu ver onde que interessa. É porque você não vai conseguir nem dizer que pode citar esse cara que eu vou usar, entendeu? Senão eu tô. Você tá ferrado. Aí eu tô ferrado, né? Tabela 22. Blocos construtivos de um modelo, motivos para a diversificação. Tá aqui. Ó. Isso aqui que eu vou apresentar agora. Ó. Pera aí. Deixa eu só rolar um pouco aqui. Ah, eu vi os autores ali. Calma lá que eu vou chegar lá. Ó. Diversificação em nível. Estratégia competitiva. É que a gente tá falando. Uma coisa é a gente falar de estratégia competitiva. Pera aí. Deixa eu voltar uma coisa aqui. Para você entender a minha lógica de pensamento, tá bom? Aí você vai entender melhor. Tá. Deixa eu ir aqui em primeiro, fundamentação. Ó, A tela eu- tá travada aqui pra mim, pra você. Tá tá travada congelada. para você? Porque eu tô vendo no celular, no meu celular que parece que tá aparecendo. Travou? Eu vou cancelar o compartilhamento. Travou. Vou fazer o Não sei se compartilhamento foi de minha novo. internet. Vê se agora tá indo. Hum, não, peraí, ainda não. Deixa eu ver se Ainda não? Mas eu tô aparece a gravando. internet aqui. Não, tudo bem, depois eu vejo. Eu tô gravando e tô vendo que tá saindo na gravação, tá? Tá, beleza. Vamos lá. Então eu começo assim, na minha fundamentação teórica aqui. Eu começo a falar Hum, no primeiro capítulo aqui. apareceu. Apareceu a primeira linha. Tô vendo. As estratégias Sim, empresariais são estudadas desde a Segunda Guerra Mundial, com os desafios gerenciais que surgiram nas técnicas da administração. Chandler publicou, olha, 1962, publicou suas práticas vivenciadas juntamente com Sloan na fábrica da GM, sobre o tema, enfatizando o papel dos administradores no planejamento e utilização de recursos empresariais. São dois os certo. tipos de estratégias empresariais. Aí eu começo a falar de estratégias. E aí eu começo a falar desse cara aqui, desse livro aqui, entendeu? Do verde, do HIT, que É, eu falei, tá? do Hit, tem o É, Hoskson, né? Hoskson. Hoskson, HIT, é porque virou o primeiro autor o Hoskson. Mas você vai ver que eu vou mostrar na tabela daqui a Ah, pouco. A estratégia no nível corporativo e tal. Aí, esses caras, a gente tem que linkar essa fala, ou falas assim, com vantagem competitiva. Que eles sempre buscaram competitividade. Tanto que tá aqui, ó, Porter, Day e Rebstein, 1999, Hoskson, 2009. Isso é competitividade, é esses caras falando competitividade, entendeu? Olha só, você vê, certo. ó. Beleza. Olha o que eu fiz, ó. A seguir, alguns dos temas das estratégias empresariais. Administração estratégica. Acker, Barney, Hesterl, Hitch. Competências. Fleury. Competitividade. Porter. Core Business. Zook, Allen. Zook. Criação e migração de valor. Slivovsky. Bolton. Economia. Gemawat. Bezanco. Inovação. Mercado. é, mercado, modelos de negócio, produtos, redes de negócio, sabe? Eu fui listando estratégias, sabe? Aí eu falei que Sim, eu busquei isso aonde? EBSCO, Science Direct, Springer, JSTOR, Emerald, Spell, Cielo, essas bases que eu já falei para você para buscar os artigos.
tá? Sim, sim. Que a gente usou, sim, Isso, algumas vezes já. exatamente. Aí, naquela parte lá que eu ia te mostrar da tabela, da tabela, eu acho que está aqui. Diversificação. Deixa eu ver aqui. Se é aqui. Eu ia te mostrar que existem algumas estratégias para a criação de valor. Aí eu aqui, na verdade, eu fiz uma tabela comparativa. Vou ter que fechar um pouco aqui do lado. Eu fiz uma comparativa do mesmo autor usando as estratégias para criar valor como vantagem competitiva, entendeu? Para neutralizar Certo. valor e para reduzir valor. Reduzir valor não é criar vantagem. Pode ser, como pode não ser criar vantagem competitiva, entendeu? Então, Entendi. você vai focar mais em criar valor para vantagem competitiva. Transformar No nosso caso, digitalmente. seria criar valor, porque aí a gente Isso. estaria adicionando uma tecnologia nova, enfim, adicionando novos. A tecnologia nova vai fazer com que hum, diminua custo com pessoas. A diminuição Operacional. operacional vai fazer com que a empresa gaste, invista muito mais em tecnologia, fazendo com que os processos sejam rápidos. Então a automação faz isso, né? Que a gente já discutiu isso, tá certo? Sim, sim. Breno, você Entendi. entendeu mais ou menos onde você tem que, o que você tem que fazer, escrever nesse aspecto? Que você sempre vai escrever pensando assim, que no fundo tudo vai levar para uma vantagem competitiva e uma estratégia mais de não Sim, estratégia professor. operacional, mas estratégia em termos de para inovar mais Eficiência. rápido, eficiência, exatamente. É, Isso eu já percebi fazendo, tratando desses capítulos, fazendo esses capítulos já antes. Então, certo. eu percebi que no final, eu cheguei a essa conclusão mais ou menos, e eu, pelo jeito, eu tô meio certo, que realmente o objetivo final de tudo isso é realmente ser mais eficiente É, e eliminar, né, por exemplo, funções mecânicas assim muito isso, repetitivas isso, e, e toda essa tecnologia, né, foi que foi chegando, foi alterando os bancos, acabou gerando isso como como resultado, que é a busca pela eficiência. Aí a gente teria que linkar isso com a parte de pessoal, né? isso mesmo. A parte da parte dos funcionários mesmo e as transformações dos quadros de funcionários, os níveis de emprego. Isso a gente já pincelou bastante sobre isso, né? Beleza. Em alguns capítulos. Mas aí eu acho que a transformação maior aí tem que ser nesse capítulo novo, né? Que a gente vai abrir agora. Certo. Agora, então, não mexa em metodologia até antes de sábado. Foque nesse novo capítulo, nesses ajustes. Crie uma nova versão Nesse. do Word. Tá me ouvindo? Sim, tô vendo. Crie uma nova versão do Word. E aí a gente consegue, de certa forma. É, cria uma nova versão, diga. Não é para zerar o arquivo. Guarda esse com as anotações do professor. E vamos usar Sim, em cima desse uma correção do trabalho, tá bom? certo. Pra gente trabalhar em cima dela, beleza. E foca para Combinado. essa semana para trabalhar nesse referencial. E aí na semana que vem a gente fala para ver, avalia se está tudo bem para a gente fazer referencial se entenda. Ajuste, não precisa focar na introdução, precisa focar no problema, nos objetivos geral e específicos. Aí vai para o Sim. referencial teórico esse capítulo novo. Aí eu abro o capítulo novo. Beleza. Isso. Aí a gente, na semana que vem, a gente reorganiza isso na nossa reunião, no sábado. Tranquilo, então. Beleza. Combinado? Combinado.
Combinado, professor. Então, eu vou Eu sei passar a que gravação pro eu sei pessoal. que deve ter doído um pouco, mas você percebeu que foi